Cabalá ou cabala? Não existe cabala. É? Você estudou matemática? Se chegasse uma professora e falasse, eu vou dar aula vamos falar de português. Geografia. Você ia pra aula ou não ia? Não. Não existe a palavra cabala. Então, porque todo mundo fala cabala, né? A palavra cabalá significa recebimento. Cabala não existe essa palavra Entendi. no hebraico, nem no bíblico, nem no moderno. Tá? E o não que é existe. cabalá? O que é cabalá? Você vê na Bíblia que você tem corpo e alma, não é verdade? Certo. Por exemplo, está escrito na hora da morte que o corpo voltará ao pó da terra e a alma, o espírito, voltará para Deus. Exato. Como é esse espírito? E o que acontece quando você volta para Deus? Qual a força da sua alma? E por que às vezes essa alma ela tem denominações diferentes? No hebraico bíblico, ela é chamada de Neshama, que seria um tipo de alma. Ela é chamada de Ruach, que é espírito. Você, tá? Ela é chamada de Nefesh, é outra forma de você chamar. Então você está vendo que a alma tem várias partes. Entendi. Agora você lê o texto bíblico, mais uma vez, você não entende. Aonde está a explicação dessa parte espiritual na Kabbalah? E a Kabbalah é um livro? É um conjunto de ensinamentos? É uma tradição oral que foi... A Kabbalah também começou como tradição oral. Então, pense como Deus criou o mundo. Uma pergunta interessante, tá? Não só o relato, agora eu estou falando da criação, dos animais, do ser humano e etc. Mas Deus, ele é o criador de absolutamente tudo. Então, como é que foi feita essa criação? Deus é mais do que infinito. Você sabia disso? Existe uma coisa mais do que infinita? Claro. Sabe o que é o infinito? Vamos falar a nível de tempo? Tá. Para deixar claro. O infinito, ele é algo que ele existe para sempre. Mas se você fala que ele existe para sempre, existe o tempo e ele está abaixo do tempo. Não é, Deus é mais do que isso, ele criou o tempo. Sabe que no tetragrama, o tetragrama ele é formado pela letra Yud, Rei, Vav e Rei, por isso é tetra. Tá? Aqui você vê as palavras ele foi, é e será. Dentro do tetragrama, ele é o criador do tempo. Entendi. Então ele é mais do que infinito. Então como é que pode ser uma coisa que é maior do que infinito? É maior do que a percepção humana, ele cria algo limitado, finito, material. Então a tradição oral da Kabbalah explica, então ela vai explicar sobre Deus, esse conceito que eu acabei de te explicar do tetragrama. E isso que Deus criou o tempo da mesma forma que ele criou o espaço. Entendi. Então você vai entendendo muito mais o mundo espiritual. Então, inicialmente, isso foi como tradição oral, igualzinho ao Talmud, chegou uma hora que ele foi compilado. Mas o Kabbalah faz parte o judeu, ele lê, ele aprende a Kabbalah, ele usa... Isso que eu queria entender, porque eu li um livro sobre Kabbalah hermética, por exemplo. É uma outra coisa. Completamente diferente. Da mesma forma que você pega, às vezes, pode ser de outra religião, alguma coisa, alguém pega a base E e transforma transforma em outra coisa. Até em livro de autoajuda. Você está me fazendo lembrar uma história. Te conto? Conta. Depois a gente volta. Sabe, uma vez, eu estava no aeroporto, em São Paulo, por acaso. Eu estava em Congonhas, tá? E ainda faltava meia hora para o voo, e eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, eu estava com o volume do Talmud aberto, aproveitando o tempo, muito bem. De repente, senta uma pessoa, Vilela, do meu lado, uma mulher. E sabe quando ela pega aquele pescoção assim, fica olhando assim, o que tá... Viu que tava numa língua estranha. Isso, né? O cara aí tá com hieróglifos aqui, alguma coisa assim. Aí, alguma coisa... Mas tudo bem, eu tô lá. Aí de repente ela fala, perdão, posso te fazer uma pergunta? Eu olhei para ela e falei, claro. Ela falou, isso é a Gemara? Ou seja, uma outra forma de falar Talmud, que na verdade é Gemará. Aí eu falei, exatamente. Ela falou, meu Deus do céu, como eu queria ver isso. Em que língua tá? Eu falei, tá em aramaico. Ela falou, você entende? Aramaico. Aramaico. Aí que é a língua de Jesus, né? Que ele falava, não é? Naquela época, tá? Na época dele se falava ainda mais hebraico. Tá. Tá?
Porque o aramaico ele veio um pouquinho depois, ele já existia antes. Tem palavras na Bíblia original em aramaico. Entendi. Primeiro mandamento, eu sou teu Deus, não está escrito Ani, como o hebraico, está escrito Anohi, que é em aramaico. Entendi. Tá? Então ela chegou e ela falou, você entende? Eu quase falei para ela, não, só tô vendo as fotos. Você entende o que eu tô vendo aqui no livro? Mas não tem fotos, É. tá? Aí eu falei, sim, eu entendo. Ela falou, meu Deus, você é rabino? Eu falei, sou. Ela falou, posso te falar uma coisa? Eu tô estudando Cabala. Aí eu falei, tá bom. Não corrigiu, falou Kabbalah. Aí eu falei, tá bom, não dá, né? Dá corda, né? Exatamente. Não, mas não é por corda. Pessoa simpática, legal. Sim. E aí, o que acontece? Ela chega pra mim e ela fala, eu tenho até um livro aqui. Eu falei, não precisa pegar. Aí ela me olhou, como assim não precisa pegar? Eu falei, eu vou te falar o que tem nesse livro. Aí ela olhou. Mágico, é um cara mágico. Harry Potter. É Harry Potter. Tá? Sou o cara. Aí ela falou, eu falei, vou te falar o que tá escrito aqui. Tá escrito que você tem que ser uma pessoa, que você tem que aperfeiçoar seu caráter. Você tem que controlar sua raiva, busque o seu propósito. Aí ela falou assim pra mim, como você sabe? Como você sabe disso? Eu falei, porque na verdade, você tá num curso de autoajuda. Tão me enganando? Eu falei, tá te fazendo bem? Ela falou, tá. Eu falei, então qual a diferença? Chama de Cabala. Viu? Nem precisa corrigir Kabbalah. Nem precisa ir. Tava bom Cabala. É outra coisa mesmo. Aí ela já falou, não, mas agora você tem que me falar. Eu sigo ou não sigo? Eu falei, cara, de verdade, se tá te fazendo bem, beleza. Mas não é Kabbalah. Não é, porque... Eu tenho que contar o final. Tava sentado ela do meu lado, tá? No banco, que é banco de aeroporto, né? Sim. E tinha, depois, de repente, a gente se tocou, tinha umas 30 pessoas. Em volta? Em volta. E eu falei, cara, eu tô muito bonito. Mas ninguém queria falar comigo. Por que? Quem era ela? Porque ela era uma atriz de novela, mas eu não tenho TV. Você nem sabe quem era, então? Eu não sei. E todo mundo pedindo autógrafo Nova, pra mulher. mais velha, o que era? Cara, eu tenho uma mulher só e acabou. Não sei, eu não me lembro. Não, eu tô brincando. Não era uma garota? Não, mas também não era uma senhora. Ah, tá. Deve ter 30, 40 anos, alguma coisa assim. Então era uma atriz da Globo famosa. Atriz da Globo famosa. Envolvida em Cabala. E ela ficou com todos os créditos. Esse foi o final da história. Entendi. Então, história de Cabala, assim, você vê que as pessoas usam muito isso também de uma forma comercial e tudo. E isso é uma coisa que às vezes dói, porque você pega o texto, a gente tem uma academia de estudos, Academia de Moisés, tá? Que lá eu ensino de uma forma muito mais profunda, organizada, tá? O texto bíblico, a gente traz aula de hebraico, a gente traduz a Bíblia de uma forma bem literal, bem certinha para não ter erros, tá? Porque tem um monte de erros. Você sabia que o Mar Vermelho não é vermelho na Bíblia? Como assim? Ele é chamado de Yam Suf. Suf é uma espécie de vegetação e é reed em hebraico. Desculpa, em inglês. De reed ficou red, ficou vermelho. Seria como escrito em português? Um mar de juncos. Não era vermelho. O mar não era vermelho. Já viu o Mar Vermelho? Não. Ainda então bem. Ele abriu o mar de junco. É uma tradução errada, mas essa aqui a gente deixa passar. Entendi. Mas se você vê a quarta praga do Egito, as pessoas traduzem como moscas. Tá errado. Ah, não eram moscas? Não. Era a palavra arov significa no hebraico uma mistura de animais ferozes que vieram atacar. Tipo o quê? Leão, tigre, elefante. Mas aí é raro feio, né? De mosca para animal selvagem. Mas eu posso agora ficar 3 horas contigo te falando dos erros. Então, na academia, a gente vai estudando. Então, Kabbalah, uma das coisas que eu faço, eu dou introdução a Kabbalah. A gente explica, por exemplo, as 5 partes da alma. A gente explica um tema muito, muito místico e interessante, chama Sfirot, que são as emanações de Deus. Como Deus, que é ele se revela de várias formas no mundo. Diferentes manifestações de Deus. É uma coisa muito interessante. Então lá é o lugar onde eu realmente posso explicar certinho e sempre com texto no original. Isso é muito importante. E a árvore da vida? Existe a árvore da vida, mas aqui você entra na internet agora e você vai comprar a sua árvore da vida, vai descobrir. Não é assim. Você vê que os cabalistas aqui em Jerusalém, ninguém faz isso. Ah, não? Não. Ou
As pessoas, como eu vejo o horóscopo sendo feito errado. A gente tem um vídeo no canal sobre isso. Como a gente vê os conceitos errados, como muitas vezes parece realmente o horóscopo de jornal. Exato. Mas vocês acreditam em horóscopo, não, né? É claro que sim, mas o que é horóscopo? Não é algo que decide a sua vida, você tem livre-arbítrio. Certo. Mas é algo que demonstra um potencial, uma fraqueza. E quando você conhece isso, então você tem um autoconhecimento muito melhor. Mas não é para falar, olha, vai acontecer isso com você, ou esse dia você vai ganhar na loto ou você vai perder. Nada disso. Depende do seu livre-arbítrio, mas você sabe que existe um potencial. Entendi. Positivo, negativo. Tá? É muito mais para autoconhecimento. Essa é a ideia. Porque a Bíblia fala que você tem livre-arbítrio. Claro. Você pode fazer o que você quiser. Mas